Livro Milagres, de C.S. Lewis. O autor. Nascido na Irlanda em 1898, C.S. Lewis estudou em Harvard College durante um ano, recebendo a seguir uma educação ministrada por professores particulares. Ele formou-se em Oxford, tendo trabalhado como professor no Magdalen College de 1925 a 1954. Em 1954, tornou-se catedrático de literatura medieval e renascentista em Cambridge. Foi conferencista famoso e popular, exercendo grande influência sobre seus alunos. C.S. Lewis conservou-se ateu por muitos anos, tendo descrito sua conversão no livro Subjugated by Joy. No termo da Trindade, em 1929, entreguei os pontos e admiti que Deus era Deus. Talvez o convertido mais desanimado e relutante de toda a Inglaterra. Foi essa experiência que o ajudou a compreender não apenas a apatia, mas também a resistência ativa por parte de certas pessoas em aceitarem a ideia de religião. Como escritor cristão, caracterizado pelo brilho e lógica excepcional de sua mente e por seu estilo lúcido e vivo, ele foi incomparável. O problema do sofrimento, Cartas do Inferno, Cristianismo Autêntico, Os Quatro Amores e As Crônicas de Nárnia são apenas alguns de seus trabalhos mais vendidos. Ele escreveu também livros excelentes para crianças e outros de ficção científica, além de muitas obras de crítica literária. Seus trabalhos são conhecidos por milhões de pessoas em todo o mundo através das traduções de C.S. Lewis. Ele morreu a 22 de novembro de 1963 em sua casa em Oxford, na Inglaterra. Capítulo 1. O alvo deste livro. Os que querem ter sucesso devem fazer as perguntas preliminares adequadas. Aristóteles, Metafísica 2:1. Em toda a minha vida só encontrei uma pessoa que afirmasse ter visto um fantasma. O que é interessante a respeito da história é que essa pessoa não acreditava na alma imortal antes de ter visto o fantasma e continua não crendo após vê-lo. Ela diz que aquilo que viu deve ter sido uma ilusão, uma peça pregada pelos seus nervos. Como é evidente, ela pode estar certa. Ver não é crer. Assim sendo, a pergunta sobre a ocorrência de milagres jamais pode ser respondida apenas pela experiência. Cada acontecimento que poderíamos alegar ser um milagre, em última análise é algo apresentado aos nossos sentidos, algo visto, ouvido, tocado, cheirado ou degustado. E nossos sentidos não são infalíveis. Se alguma coisa parece ter acontecido, podemos sempre dizer que fomos vítimas de uma ilusão. Se nossa filosofia de vida exclui o sobrenatural, vamos sempre dizer isso. O que aprendemos da experiência depende do tipo de filosofia que levamos a ela. É, portanto, inútil apelar para a experiência antes de termos estabelecido, na medida do possível, a questão filosófica. Se a experiência imediata não pode provar ou deixar de provar um miraculoso, a história está em posição ainda mais difícil para fazê-lo. Muitas pessoas julgam que podemos saber se um milagre ocorreu realmente no passado examinando a evidência, de acordo com as regras comuns da pesquisa histórica. Mas as regras comuns não podem ser empregadas até que tenhamos decidido se os milagres são possíveis. E caso positivo, qual a sua probabilidade? Pois se eles forem impossíveis, nenhuma espécie de evidência histórica irá então convencê-los. Se forem possíveis, mais grandemente improváveis, somente a evidência matemática demonstrada não convencerá. Como a história nunca fornece evidências até esse ponto, qualquer que seja o acontecimento, ela então jamais poderá convencer-nos de que ocorreu um milagre,
Se, por outro lado, os milagres não forem intrinsecamente improváveis, então a evidência existente bastará para convencer-nos de que vários milagres ocorreram. O resultado de nossas pesquisas históricas depende então dos pontos de vista filosófico a que nos apegamos antes de sequer termos começado a estudar a evidência. A questão filosófica deve, portanto, ser encarada em primeiro lugar. Eis um exemplo do que acontece quando omitimos a tarefa filosófica preliminar e nos expressamos em direção à histórica. Num comentário popular sobre a Bíblia, você descobre uma discussão da data em que foi escrito o quarto evangelho. O autor afirma que deve ter sido escrito depois da execução do apóstolo Pedro, porque no quarto evangelho Cristo é representado como prevendo a execução do mesmo. Um livro, pensa o autor, não pode ser escrito antes dos acontecimentos a que se refere. Naturalmente, não pode a não ser que ocorram realmente predições. Caso positivo, esse argumento quando a data fica anulado. Mas o autor não discute absolutamente o prognóstico real se são possíveis, tomando como certo, talvez inconscientemente, que não sejam. Talvez esteja com a razão, mas se assim for, não terá descoberto esse princípio mediante a pesquisa histórica. Ele introduziu sua descrença nas predições em seu trabalho histórico, por assim dizer, antecipadamente. Fosse outra sua atitude, sua conclusão histórica sobre a data do quarto evangelho não poderia ter sido de forma alguma alcançada. Sua obra é, pois, absolutamente inútil para alguém que deseje saber se as predições ocorrem ou não. O autor começa a trabalhar só depois de ter respondido negativamente a essa questão, e não nos comunica quais são as bases em que se firmou. O propósito desse livro é servir de preliminar para a pesquisa histórica. Não sou um historiador especializado, nem vou examinar a evidência histórica para os milagres cristãos. Meu intento é colocar meus leitores em posição de fazê-lo. Não adianta estudar os textos até que tenhamos uma ideia da possibilidade ou probabilidade dos milagres. Ou os que supõem que os milagres não podem acontecer estarão simplesmente desperdiçando seu tempo, examinando os textos. Sabemos de antemão quais os resultados que vão encontrar, pois começam por dar questão como provada. Capítulo 2. O naturalista e o supernaturalista. Não diga, exclamou Snip. E existe um lugar onde as pessoas ousam viver acima do solo? Jamais ouviu falar de alguém que morasse debaixo do solo? Replicou Tim. Antes de chegar à terra dos gigantes. Chegar à terra dos gigantes. Admirou-se a senhorita Snip. Mas tudo não é a terra dos gigantes? Roland Quiz. Isso foi uma citação. Façamos uso da palavra milagre para indicar uma intervenção na natureza mediante sobrenatural. A não ser que exista em adição à natureza algo mais que possamos chamar de sobrenatural, não pode haver milagres. Alguns acreditam que não existe nada além da natureza. Chamam essas pessoas de naturalistas. Outros julgam que além da natureza existe algo mais. Eu os chamo de supernaturalistas. Nossa primeira pergunta, portanto, é quem está certo, os naturalistas ou os supernaturalistas? Sendo que essa é a nossa primeira dificuldade. Antes de o naturalista e o supernaturalista começarem a discutir sua diferença de opinião, é preciso que concordem numa definição sobre a natureza e supernatureza. Infelizmente, porém, é quase impossível obter tal definição, pelo fato de o naturalista pensar que nada senão a natureza existe. Para ele,
A palavra natureza representa praticamente tudo, ou o que quer que exista. E se é isso que compreendemos por natureza, então naturalmente nada mais existe. A questão real entre ele e o supernaturalista nos escapou. Alguns filósofos definiram a natureza como o que percebemos com nossos 5 sentidos. Mas isso também não satisfaz, uma vez que não percebemos nossas próprias emoções desse modo, sendo elas, todavia, ocorrências naturais. A fim de evitar esse impasse e descobrir o motivo da discussão entre o naturalista e o supranaturalista, devemos abordar nosso problema de modo mais indireto. Vou começar considerando as seguintes sentenças. Esses são seus dentes naturais ou uma dentadura? O cão, em seu estado natural, acha-se coberto de pulgas? Gosto de ficar longe de terras cultivadas e estradas pavimentadas e aproximar-me da natureza. Seja natural. Por que mostrar tão afeto? Pode ter sido errado beijá-la, mas foi muito natural. Uma linha comum significa em todas essas frases pode ser facilmente descoberta. Os dentes naturais são os que crescem na boca. Não temos que desenhá-los, adaptá-los nem fabricá-los. O estado natural do cão é aquele em que se encontra, se ninguém usar água e sabão para evitá-lo. O campo onde a natureza reina suprema é aquele em que o solo, o clima e a vegetação produzem seu resultado sem a ajuda do homem e sem ser por ele limitados. O comportamento natural é o que as pessoas manifestam se não se esforçarem para alterá-lo. O beijo natural é aquele que será dado quando considerações morais ou de cautela não interferirem. Em todos os exemplos, a natureza significa o que ocorre de si mesmo ou por si mesmo, aquilo que você não precisa esforçar-se para obter, o que você obterá se não tomar medidas para evitá-lo. Natureza, physis em grego, é uma palavra ligada ao verbo grego crescer. Natura, em latim, o verbo nascer. O que é natural é aquilo que brota, surge, ou chega, ou continua por si mesmo, aquilo que é dado, o que já se acha ali, o que é espontâneo, não intencional, não solicitado. O que o naturalista acredita é que o fato final, aquilo que você não pode ultrapassar, é um vasto processo do espaço e no tempo que continua por si mesmo. No interior de todo esse sistema, cada evento particular, tal como você estar sentado lendo esse livro ou ouvindo nesse caso, acontece porque um outro evento acontece no final das contas, porque o evento total está ocorrendo, cada elemento individual, tal como essa página, é aquilo que, porque outra pessoa, outras coisas são o que são. E assim, eventualmente, porque o sistema inteiro é o que é. Todas as coisas e acontecimentos estão de tal forma interligados que nenhum deles podem alegar a mínima independência do conjunto. Nenhum deles existe por si só, ou funciona sozinho, exceto no sentido de exibir em algum ponto e tempo especial aquela existência geral, própria, ou comportamento próprio que pertence à natureza, o grande acontecimento interligado como um todo. Dessa forma, o naturalista completo não acredita no livre-arbítrio, pois isso significaria que os seres humanos têm poder para agir independente, o poder de realizar algo, mas ou algo diverso do que estava envolvido na série total de acontecimentos. O naturalista chega exatamente a esse poder individual de dar origem a acontecimentos, a espontaneidade, a originalidade
e ação próprias. São um privilégio reservado para o conjunto que ele chama de natureza. O supranaturalista concorda com o naturalista em que deve haver algo que existe por si só. Algum fato básico cuja existência seria absurda tentar explicar, em vista do mesmo ser a base ou ponto de partida de todas as explicações. Mas ele não identifica esse fato como o conjunto. Em sua opinião, as coisas pertencem a duas classes. Na primeira encontramos coisas, ou mais provavelmente, uma coisa que é básica e original, que existe em si mesma. Na segunda encontramos coisas que simplesmente derivam dessa uma coisa. A coisa básica provou a existência de todas as demais. Ela existe por si própria. As coisas existem por causa dela. Deixarão de existir se ela deixar de manter sua existência. Serão alteradas se ela as alterar. A diferença entre os dois pontos de vista pode ser expressa dizendo que o naturalismo nos dá uma imagem democrática e o supranaturalismo uma imagem monárquica da realidade. O naturalista julga que o privilégio de ser independente reside na massa total das coisas, do mesmo modo que a democracia, a soberania, reside na massa total do povo. O supranaturalista pensa que esse privilégio pertence a algumas coisas, ou mais provavelmente a uma coisa, e não a outras, como na verdadeira monarquia. O rei é soberano, mas não o povo. E do mesmo modo que na democracia todos os cidadãos são iguais. Para o naturalista, uma coisa ou acontecimento é tão bom quanto o outro, no sentido de que todos são iguais, dependentes do sistema total das coisas. Cada um deles é, na verdade, apenas o modo como o caráter do sistema total se manifesta num ponto particular do tempo e do espaço. O supranaturalista, por sua vez, acredita que a coisa original ou autoexistente acha-se num nível diferente e mais importante do que todas as outras. Pode ocorrer nesse ponto a suspeita de que o naturalista surgiu primeiramente do enquadramento do universo na estrutura das sociedades monárquicas. Com igual razão, porém, pode ser suspeitado que o naturalismo o enquadre na estrutura das democracias modernas. As duas suspeitas, então, se cancelam e não têm valor algum na decisão de qual seja a melhor teoria, qual delas é provavelmente mais verdadeira. Elas nos fazem lembrar, entretanto, que o supranaturalismo é a filosofia característica de uma idade monárquica e o naturalismo da democracia, no sentido de que o supranaturalismo, mesmo sendo falso, teria sido aceito pela grande massa de povo não pensante que há 400 anos. Da mesma forma que o naturalismo, mesmo sendo falso, será aceito pela grande massa do povo não pensante hoje. Todos terão visto que a coisa autoexistente, ou a pequena classe de coisas autoexistentes, em que os supranaturalistas acreditam, é o que chamamos de Deus, ou deuses. Proponho aqui, daqui por diante nesse livro, tratar apenas daquela forma de supranaturalismo que acredita num só Deus. Isso se deve, em parte, ao fato de o politeísmo não ser provavelmente um assunto interessante para a maioria dos meus leitores, e em parte porque os que acreditavam em diversos deuses, muito raramente, consideravam os mesmos como criadores do universo e autoexistentes. Os deuses da Grécia não eram realmente sobrenaturais no sentido estrito que estou atribuindo à palavra. Eles eram produto do sistema total de coisas inclusos nele. E isso introduz uma distinção importante. A diferença entre naturalismo e supranaturalismo não é
exatamente a mesma que existe entre crença em um Deus e incredulidade. O naturalismo, sem deixar de ser ele mesmo, poderia admitir uma certa espécie de Deus. O grande evento interligado a que se deu o nome de natureza poderia produzir em um certo estágio uma grande consciência cósmica, um Deus residente, surgido de todo o processo como surge a mente humana, segundo os naturalistas, dos organismos humanos. Um naturalista não faria objeção a esse tipo de Deus pela seguinte razão: um Deus, assim, não ficaria fora da natureza nem do sistema total. Não existiria por si mesmo. Continuaria sendo o conjunto que era o fato básico, e um tal Deus seria simplesmente uma das coisas, embora pudesse ser a mais interessante, contidas no fato básico. O que o naturalismo não pode aceitar é a ideia de um Deus que se coloca fora da natureza e que fez a natureza. Estamos agora em posição de estabelecer a diferença entre o naturalista e o supranaturalista, a despeito do fato de que eles não têm o mesmo conceito da palavra natureza. O primeiro acredita que um vasto processo existe, por si só, no espaço e no tempo, e que nada mais existe, o que chamamos de coisas e acontecimentos particulares, sendo apenas as partes em que analisamos o grande processo ou as formas que ele toma em dado momento e pontos no espaço. Essa realidade única e total é por ele chamada de natureza. O supranaturalista acredita que existe uma coisa independente que produziu a estrutura do espaço e do tempo e a sequência de acontecimentos sistematicamente ligados que os enche. Essa estrutura e este recheio ele chama de natureza. Ela pode ser ou não a única realidade que a coisa principal, única, tenha produzido. Podem existir outros sistemas adicionais a que chamamos natureza. Nesse sentido, pode haver várias naturezas. Esse conceito deve ser mantido completamente separado do que é comumente denominado pluralidade de mundos. Sistemas solares diferentes ou galáxias diferentes. O universo ilha, existindo em partes amplamente distantes de um único espaço-tempo. Essas, embora remotas, seriam partes da mesma natureza, como o nosso próprio Sol. Elas estariam interligadas por se acharem relacionadas umas às outras, sendo essas relações espaciais e temporais, assim como causais. Esse entrelaçamento recíproco dentro de um sistema é justamente o que faz dele o que chamamos uma natureza. Outra natureza poderia não ser absolutamente espaço-temporal, ou, se alguma o fosse, seu espaço e tempo não teriam qualquer relação espacial ou temporal com os nossos. Esta descontinuidade, essa falha de interligação é que justificaria o fato de afirmarmos tratar-se de natureza diferente. E isso não significa que não houve absolutamente qualquer relação entre elas, pois estariam associadas pela sua derivação comum de uma única fonte, única e sobrenatural. Nesse aspecto, elas seriam como novelas diferentes, escritas por um mesmo autor. Os acontecimentos em uma história não têm relação com os de outra, exceto terem sido inventados pela mesma mente, a fim de descobrir a relação entre elas. Você precisa reportar a mente do autor. Não existe ligação em nada em que o Sr. Pitch diz no Pitcham Papers com o que a Srta. Gramp ouve em Martin Cruzen. Da mesma forma, não haveria uma ligação normal entre um acontecimento numa natureza com outro em outra.
Por relação normal, entende-se aquela que ocorre em vista do caráter dos dois sistemas. Temos que incluir a qualificação normal, porque não sabemos antecipadamente se Deus não poderia fazer duas naturezas entrarem em contato parcial num dado ponto. Isso é, ele poderia permitir que eventos selecionados em uma produzissem resultados na outra. Haveria então, em determinados pontos, uma interligação parcial. Mas isso não transformaria as duas naturezas em uma única, pois a reciprocidade total que faz uma natureza continuaria ausente, e as interligações análogas não surgiriam daquilo que cada sistema era de si mesmo, mas do ato divino que os estava unindo. Se tal coisa ocorresse, cada uma das suas naturezas seria sobrenatural em relação à outra. Mas o lado de seu contato seria sobrenatural num sentido mais absoluto, não por ultrapassar essa ou aquela natureza, mas toda e qualquer natureza. Seria uma espécie de milagre. Ou outro tipo de interferência divina, não pelo fato de juntar as duas naturezas, mas simplesmente interferência. Tudo isso é puramente especulativo no momento. De forma alguma se deduz do supranaturalismo que milagres de qualquer espécie ocorram realmente. Deus, a coisa primária, pode jamais ter interferido no sistema natural por ele criado. Se criou mais do que um sistema natural, pode ser que nunca venha a provar qualquer colisão entre eles. Essa é, portanto, uma questão a ser considerada mais tarde. Se decidirmos que a natureza não é a única coisa que existe, não podemos então dizer antecipadamente se ela está ou não a salvo de milagres. Existem coisas fora dela. Não sabemos ainda se essas podem entrar. Os portões talvez estejam fechados, ou talvez não, mas se o naturalismo estiver correto, sabemos então antecipadamente que os milagres são impossíveis. Nada pode penetrar a natureza vindo de fora, porque não há nada que possa entrar, desde que a natureza é tudo. Sem dúvida, os acontecimentos que em nossa ignorância poderíamos tomar erroneamente como milagres, talvez ocorram mais na realidade, justamente como os eventos mais comuns. Eles não passam de um resultado inevitável do caráter de todo o sistema. Nossa primeira escolha, portanto, deve ficar entre o naturalismo e o supranaturalismo. Capítulo 3. A principal dificuldade do naturalismo. Não podemos ter ambas as coisas. E nenhum sarcasmo quanto à limitação da lógica resolve o dilema. Citação de Richard. No caso de admitirmos o naturalismo como verdadeiro, toda coisa ou evento finito deve ser, em princípio, explicável em termos do sistema total. Digo, explicável, em princípio, porque é certo que não podemos exigir dos naturalistas, em qualquer dado momento, a descoberta de uma explicação minuciosa de cada fenômeno. Muitas coisas só serão evidentemente explicadas quando a ciência atingir um nível mais adiantado. Mas se devemos aceitar o naturalismo, temos então o direito de exigir que cada coisa se apresente de forma que possamos ver, de modo genérico, como ela pode ser explicada em termos do sistema total. Se existisse, porém, algo de um determinado tipo que nos permitisse perceber antecipadamente a impossibilidade de aplicar-lhe essa espécie de explanação, o naturalismo se desfaria de imediato. Sempre que as necessidades intelectuais nos forçarem a conceder a alguma coisa qualquer grau de independência do sistema total, se houver algo que praticamente demonstre possuir livre-arbítrio,
mostrando ser mais do que uma expressão, como o caráter da natureza, como um todo, teremos então abandonado o naturalismo. Pois, por esse nome, indicamos a doutrina de que apenas a natureza, todo o sistema interligado existe. E se isso for verdade, toda coisa e evento seriam, se soubéssemos o suficiente, explicáveis, sem resíduos, como um produto necessário do sistema, sendo o conjunto do sistema, o que ele seria como uma contradição em si mesmo. Se você não estivesse lendo esse livro no momento, ou ouvindo nesse caso, e ao universo, o único motivo por que você está ouvindo deveria ser que todo o sistema, em tal lugar e hora, estivesse determinado a seguir esse curso. Foi feita recentemente uma ameaça contra o naturalismo, sobre a qual não baseio qualquer argumento, mas que será interessante notar. Os cientistas do passado acreditavam que as menores partículas da matéria se moviam segundo leis rígidas. Em outras palavras, os movimentos de cada partícula estavam interligados com o sistema total da natureza. Alguns cientistas modernos parecem julgar que os compreendendo, que isso não acontece. Segundo eles, a unidade individual da matéria seria ousado continuar a chamá-la de partícula, se move de modo indeterminado ou casual, movendo-se de fato de si ou por si mesma. A regularidade que observamos nos movimentos dos menores corpos visíveis é explicada pelo fato de que cada um deles contém milhões de unidades e que a lei das proporções nivela, então, a idiosincrasia do comportamento da unidade individual. O movimento de uma unidade é impossível de calcular, assim como seria o resultado de jogar uma moeda para o alto. A maioria dos movimentos de 1 milhão de unidades pode, entretanto, ser prevista da mesma forma que se jogasse uma moeda para o alto 1 milhão de vezes. Você poderia prever um número praticamente igual de caras ou coroa. É preciso notar agora que, se essa teoria for verdadeira, admitimos na realidade algo além da natureza. Se os movimentos das unidades individuais forem eventos independentes, que não se interligam a todo os outros, eles não farão parte da natureza. Seria de fato demasiado chocante para nós descrevê-los como supranaturais. Julgo que devemos chamá-los de subnaturais. Mas toda a nossa confiança de que a natureza não tem portas e nenhuma realidade fora dela para a qual abrir a porta teria desaparecido. Existe aparentemente algo fora dela, o subnatural. Na verdade, é desse subnatural que todos os eventos e corpos, por assim dizer, servem de alimento para ela. E assim que ela possui uma porta traseira abrindo para o subnatural, é praticamente certo que existe uma porta dianteira abrindo para o supranatural, e ela pode ser alimentada com os eventos também através dessa porta. Mencionei essa teoria porque ela coloca sob a luz bastante viva certos conceitos que teremos de usar mais tarde. Não estou, porém, assumindo a sua verdade. Os que tiveram, como eu, uma educação filosófica e não científica, acham quase impossível acreditar que os cientistas realmente estejam dizendo aquilo que parecem dizer. Não posso dizer ou deixar de pensar que eles estejam afirmando apenas que os movimentos das unidades individuais são para nós permanentemente incalculáveis, e não que sejam, em si mesmo, ocasionais e descontrolados, mesmo que estejam indicando essa última hipótese. O leigo não pode ter qualquer garantia de que um novo avanço científico não venha abolir amanhã toda essa etapa de uma subnatureza desgovernada,
pois a glória da ciência é o progresso. Passo então, agora, deliberadamente para o outro assunto. É certo que tudo o que sabemos, além de nossa sensação imediata, é inferido dessas sensações. Não quero dizer que devemos começar como crianças, considerando nossas sensações como evidências, e, a seguir, arguindo conscientemente quanto à existência do espaço, matéria e outras pessoas. Quero dizer que, depois de termos idade suficiente para entender a questão, nossa confiança na existência de qualquer outra coisa, por exemplo, o sistema solar ou a Armada Espanhola, é desafiada. Nosso argumento defensivo terão, então, de tomar a forma de interferência baseada em nossas sensações imediatas. Colocadas em sua forma mais geral, a inferência seria: desde que são apresentadas cores, sons, formas, prazeres e dores que não posso prever nem controlar perfeitamente, e desde que quanto mais investigo essas coisas, tanto mais regular parece o nosso comportamento. Deve haver, portanto, algo além de mim mesmo e pertencente a um sistema. Dentro dessa inferência generalizada, toda espécie de sequências dedutivas especiais nos leva à conclusão mais detalhada. Inferimos a evolução a partir dos fósseis, a existência de nosso próprio cérebro, com base no que encontramos no crânio de outras criaturas como nós, na sala de dissecação. Todo conhecimento possível depende então da validade do raciocínio. Se o sentimento de certeza que expressamos com as palavras deve ser, portanto, e desde que representa uma percepção real de que, como as coisas fora de nossa mente, devem ser na verdade, isso é ótimo, mas se esta certeza não passa de um sentimento em nossa própria mente e não uma percepção genuína da realidade além dela, se apresentar simplesmente a maneira como nossa mente trabalha, não podemos ter então conhecimento, a não ser que o raciocínio humano seja válido. Ciência alguma pode ser verdadeira. Segue-se assim que nenhuma consideração do universo pode ser verídica, a não ser que a mesma permita que nossos conceitos sejam realmente uma espécie de percepção, uma teoria que explicasse tudo mais no universo inteiro, mas que tornasse impossível crer que nosso pensamento fosse válido. Seria absolutamente inócua, pois essa mesma teoria teria sido alcançada através do raciocínio. E se esse fosse invalidado, ela teria então sido destruída. Destruiria suas próprias credenciais. Tratar-se-ia de um argumento provado, que argumento algum é sólido, uma prova de que não existem provas, o que é tolice. O materialismo estrito refuta então a si mesmo pela razão dada há muito tempo pelo professor Haldane. Se meus processos mentais forem determinados inteiramente pelo movimento dos átomos em meu cérebro, não tenho razão para supor que minhas crenças sejam verdadeiras. E dessa forma, não tenho razão para supor que meu cérebro seja composto por átomos. Citação do professor Haldane. Do livro Mundos Possíveis, página 209. O naturalismo, por sua vez, que não seja puramente materialista, parece, em minha opinião, envolver a mesma dificuldade, embora de maneira menos óbvia. Ele põe em dúvida nossos processos de raciocínio, ou pelo menos reduz sua credibilidade a um nível tão inferior que não mais pode suportar o próprio naturalismo. A maneira mais fácil de demonstrar isso é notar os dois sentidos do termo porquê. Podemos dizer: vovô está doente hoje porque comeu camarão ontem. Também podemos dizer: vovô
deve estar doente hoje porque não se levantou ainda. E sabemos que ele se levanta sempre cedo quando está bem. Na primeira sentença, por que indica a relação entre causa e efeito? O ato de comer camarão com o que adoece. Na segunda, ele indica a relação que os lógicos chamam de antecedente e consequente. O fato de o velho levantar-se tarde não foi a causa de sua doença, mas a razão por que acreditamos que esteja doente. Existe uma diferença semelhante entre ele gritou porque foi ferido, causa e efeito, e deve ter ficado ferido porque gritou, antecedente e consequente. Temos bastante familiaridade com o antecedente e consequente porque, no raciocínio matemático, A igual a C, porque, como já provamos, ambos são iguais a B. Um deles indica uma associação dinâmica entre eventos ou estados de coisas. O outro, uma relação lógica entre crenças e afirmações. Uma linha de pensamento não tem qualquer valor como instrumento para encontrar a verdade, a não ser que cada passo seja ligado com o acontecimento antes. Na relação antecedente e consequente, se nosso B então conseguisse logicamente o nosso A, pensamos em vão. Se o que pensamos no final de nosso raciocínio deve ser verdade, a resposta correta para a pergunta "por que está pensando nisso?" deve começar com o antecedente e consequente "por quê?". Por outro lado, todo o acontecimento da natureza deve estar ligado às consequências anteriores da relação de causa e efeito. Mas nossos atos de pensar são eventos. Portanto, a verdadeira resposta para "por que está pensando isso?" deve começar com o porquê de causa e efeito. A não ser que nossa conclusão seja o consequente lógico de um antecedente, ela será inútil e só poderia ser verdadeira por causalidade. Se não for o efeito de uma causa, não poderá absolutamente ocorrer. Parece, portanto, como se esses dois sistemas de conexão devam ampliar-se simultaneamente a uma mesma série de atos mentais para que uma linha de pensamento tenha valor. Os sistemas são, porém, lamentavelmente distintos. Ser causado não é ser provado. As aspirações, os preceitos e as ilusões da loucura são todos causados, mas não têm fundamento. Ser causado, na verdade, difere tanto de ser provado que nos debates nos comportamos como se eles excluíssem mutuamente um ao outro. A simples existência de causas para uma crença é popularmente tratada como se esse lugar, a suposição de ser infundada e a maneira mais comum de pôr em dúvida as opiniões de alguém é explicá-las de modo causal. Você diz isso porque, causa e efeito, é um capitalista, ou um hipocondríaco, ou apenas um homem, ou só uma mulher. A implicação está em que, se as causas representam plenamente uma crença, então, desde que elas operam, inevitavelmente a crença teria que surgir, quer tivesse ou não fundamento. Não necessitamos, ao que parece, considerar as bases de algo que pode ser perfeitamente explicado sem elas. Mas mesmo que existam fundamentos, o que eles têm exatamente a ver com a ocorrência real das crenças como um evento psicológico? Se é um evento, deve ser causado. Deve representar, na verdade, um simples elo num encadeamento causal que se estende de volta até o princípio e avança até o fim dos tempos. Como poderia algo tão trivial como a falta de bases lógicas impedir a existência da crença
ou como a existência de bases poderia provê-la? Uma única resposta parece ser possível. Devemos dizer que, assim como uma das maneiras em que um evento mental causa um subsequente evento mental é associação. Quando penso em salsa, sempre lembro da minha primeira escola. Outro modo em que pode causá-lo é simplesmente sendo uma base para o mesmo, pois, assim, ser uma causa é ser uma prova e iriam coincidir. Isso, porém, na condição em que está, é claramente falso. Sabemos por experiência que um pensamento não causa necessariamente todos, ou mesmo qualquer, dos pensamentos que logicamente representam para ele um consequente em relação a um antecedente. Estaremos em dificuldade se jamais pudéssemos pensar. Isso é vidro, sem extrair disso todas as inferências possíveis. É impossível extraí-las todas e quase sempre não deduzimos nada. Devemos, portanto, emendar a lei por nós sugeridas. Um pensamento pode causar outro, não pelo fato de ser, mas por ser visto como uma base para ele. Se você suspeita da metáfora sensorial em visto, pode substituí-la por aprender, compreender ou simplesmente saber. A diferença é pequena, pois todas essas palavras nos lembram do que significa realmente o ato de pensar. Os atos de pensar são, sem dúvida, eventos, mas de um tipo muito especial. Eles tratam de algo além de si mesmos e podem ser verdadeiros ou falsos. Os eventos, em geral, não tratam de nada e não podem ser verdadeiramente falsos. Dizer que esses acontecimentos ou fatos são falsos significa naturalmente que o relato de alguém a respeito deles é falso. Portanto, os atos de inferência podem e devem ser considerados de duas formas. De um lado, são eventos subjetivos, itens na história psicológica de alguém. Por outro lado, percepções ou acontecimentos de algo além de si mesmos, com o que, do primeiro ponto de vista, é a transição psicológica da ideia A para a ideia B. Num dado momento, em uma determinada mente, do ponto de vista do pensador e a percepção de uma dedução, se A, então B. Quando adotamos o ponto de vista psicológico, podemos usar o verbo no passado. B seguiu-se a A em meus pensamentos. Mas quando afirmamos a dedução, sempre usamos o presente. B segue-se a A. Se alguma vez ele seguiu-se, no sentido lógico, isso acontecerá sempre, e não podemos rejeitar o segundo ponto de vista como uma ilusão subjetiva, sem duvidar de todo acontecimento humano, pois nada podemos conhecer além de nossas próprias sensações no momento, a não ser que o ato dedutivo seja a verdadeira percepção que se alega ser. Ele só pode ser isso. Entretanto, em determinados termos, um ato de conhecimento deve ser determinado, em certo sentido, unicamente com base naquilo que é conhecido. Devemos saber que é assim somente porque é assim. É isso que conhece significar. Você pode chamar isso de causa e efeito, porque é chamar sendo conhecido. Um modo na relação de causa, se quiser, mas é um modo único. O ato de conhecer tem, sem dúvida, várias condições, sem as quais não pode ocorrer a atenção e os estados de vontade e aptidão que isso pressupõe. Mas o seu caráter positivo deve ser determinado pela verdade que conhece. Se fosse totalmente explicável por outras fontes, deixaria de ser conhecimento, da mesma forma que o ruído em meus ouvidos deixa de ser o que chamamos de ouvir,
quando explicado por outras causas, além de um bom som no mundo exterior, tal como, por exemplo, o tinnitus, produzido por um forte resfriado. Se o que parece ser um ato de conhecimento for parcialmente explicável através de outras fontes, então o conhecimento nele é apenas o que elas deixam para considerações futuras. Justamente o que exige para sua explicação a coisa conhecida, assim como o ato real de ouvir é aquilo que representa depois de você ter descontado o tinnitus. Qualquer coisa que professe explicar plenamente nosso raciocínio sem introduzir um ato de conhecimento, determinada assim unicamente por aquilo que é conhecido, trata-se, na verdade, de uma teoria, no sentido de que não existe raciocínio. Mas isso, segundo me parece, é o que o naturalismo tende a fazer. Ele oferece o que professa ser uma descrição completa de nosso comportamento mental. Mas este relato, ao ser examinado, não deixa lugar para os atos do conhecimento ou percepção, de que tende todo o mérito do nosso pensamento, como meio de chegar à verdade. Todos concordam que a razão e até mesmo o senso e a própria vida só surgiram mais tarde na natureza. Se não existe nada senão esta, a razão deve ser, então, passado a existir mediante a um processo histórico. Como é lógico para o naturalista, esse processo não se destina a produzir um comportamento mental que levasse à descoberta da verdade. Não houve um planejador. De fato, até que surgissem os pensadores, não haveria nem verdade nem falsidade. O tipo de comportamento mental a que damos hoje o nome de pensamento racional ou dedução deve ser, portanto, evoluído para a seleção natural, pela eliminação gradual dos tipos aptos para sobreviver. Outrora, então, nossos pensamentos não eram racionais. Isso é, todos os nossos pensamentos antigamente eram, como são ainda muitos deles, simplesmente eventos subjetivos e não apreensões da verdade objetiva. Aqueles cujas causas era exterior, como as nossas dores, não passavam de uma reação aos estímulos. A seleção natural só podia operar, eliminando as respostas biologicamente prejudiciais e multiplicando as tendências à sobrevivência. Não se concebe, porém, que qualquer aperfeiçoamento das respostas pudesse jamais transformá-las em ato de percepção ou sequer remotamente se disputasse em a fazê-lo. A relação entre resposta e estímulo difere completamente daquela que existe entre o conhecimento e a verdade conhecida. Nossa visão física é uma resposta muito mais útil à luz do que a dos organismos mais simples que possuem apenas um foco fotossensível. Mas nem aperfeiçoamento, nem quaisquer outros possam supor poderiam fazer com que ficasse 1 centímetro sequer mais perto de tornar-se um conhecimento da luz. Trata-se, admitidamente, de algo sem o que não poderíamos ter tido esse conhecimento. Mas esse é alcançar mediante experiências e deduções extraídas das mesmas, e não pelo refinamento das respostas. Não são os homens com vista especial, boa, que têm conhecimento a respeito da luz, mas os que estudam as ciências pertinentes. Da mesma forma, nossas reações psicológicas ao ambiente em que vivemos, nossas curiosidades, aversões, prazeres e expectativas poderiam ser melhoradas infinitamente, do ponto de vista biológico, sem tornar-se
nada mais que respostas. Tal aperfeiçoamento das respostas não racionais, longe de corresponder à conversão das mesmas em deduções válidas, poderia ser concebido como um método diferente para garantir a sobrevivência, uma alternativa para o raciocínio, um condicionamento que nos levasse a jamais sentir prazer, exceto naquilo que é útil, nem aversão, salvo pelo perigo, e que os graus em ambos os sentidos fossem estranhamente proporcionais ao grau de real utilidade ou perigo no objeto. Poderia servir-nos tão bem quanto o raciocínio, ou, em algumas ocasiões, melhor que ele. Ao lado da seleção natural, encontramos, porém, a experiência. Esta era originalmente individual, mas foi transmitida pela tradição e instrução. Poderia ser dito que isso, no curso dos séculos, teve o poder de conjurar o comportamento mental que chamamos de raciocínio. Em outras palavras, a prática da inferência a partir de um comportamento mental que originalmente não era racional. Experiências repetidas da descoberta do fogo, ou restos de fogo, onde observar a fumaça iria condicionar o homem a esperar descobrir fogo sempre que visse fumaça. Essa expectativa expressa na forma, se há fumaça, então há fogo, se transforma naquilo que chamamos de inferência. Todas as nossas inferências terão surgido dessa forma? Entretanto, isso aconteceu, todas nelas são inválidas. Um processo assim, sem dúvida, produzirá expectativa, treinará os indivíduos a esperarem fogo quando virem fumaça, do mesmo modo que os treinou a esperar que todos os cisnes sejam brancos, a verem até verem um cisne negro, ou que a água sempre ferveria a 100 graus. Qual é a correspondência desses graus? Até que alguém resolveu fazer um piquenique em uma montanha. Tal expectativa não são deduções e não necessitam ser verdadeiras. A suposição de que as coisas associadas no passado sempre estarão associadas no futuro não é o princípio diretor do comportamento racional, e sim do animal. O raciocínio entra exatamente no ponto em que você tira a dedução. Desde que sempre estiverem associados, então, provavelmente devem estar ligados, e continua a partir desse ponto, a fim de tentar descobrir a ligação. Quando tiver descoberto o que é a fumaça, poderá então substituir a simples expectativa do fogo por uma inferência legítima. Até que aconteça isso, a razão reconhece a expectativa como uma simples expectativa. Quando isso não precisa ser feito, a saber, quando a inferência depende de um axioma, não apelamos absolutamente para a experiência passada. Minha fé em que as coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si não se baseia em absoluto no fato de que jamais as surpreendi, comportando-se de outra maneira. Vejo que deve ser assim. O fato de as pessoas chamarem hoje os axiomas de tautologias me parecem irrelevantes, pois através dessas tautologias é que avançamos do conhecimento menor para o maior. Dar-lhes esse nome é outro modo de dizer que são completa e absolutamente conhecidas. Observar detalhadamente que A encerra B, uma vez que tenha visto isso, envolve a admissão de que a asserção de A e a asserção de B encontram-se fundamentalmente na mesma asserção. O grau em que qualquer proporção verdadeira é uma tautologia depende do grau de sua percepção com respeito à mesma. 9 vezes 7, 63. É uma tautologia para o matemático, mas não para a criança que aprende a tabuada, nem para o calculista primitivo, que chegou a esse total talvez somando 7 noves.
Se a natureza consistir de um sistema inteiramente interligado, então toda a declaração verdadeira sobre a mesma seria uma tautologia, para uma inteligência que pudesse aprender esse sistema em sua totalidade. Deus é amor. Pode ser uma tautologia para os serafins, mas não para os homens. Alguém pode dizer, porém, mas é incontestável que, de fato, chegamos a verdades através de deduções. Concordo. Tanto o naturalista como eu admitimos isso. Não poderíamos discutir nada a não ser que concordemos. A diferença que estou apresentando é que ele dá, então eu não dou. Uma história da evolução da razão que não coincide com reivindicações feitas por ele ou por mim, com respeito a inferências da maneira como realmente a praticamos. A história dele é a de acordo com a natureza do caso, só pode ser um relato em termos de causa e efeito. De como as pessoas vieram a pensar, como fazem isso naturalmente, deixa no ar a pergunta de como poderiam estar justificadas em pensar assim. E isso coloca sobre ele a tarefa embaraçosa de tentar mostrar como o produto evolutivo que descreveu poderia ser também um poder de verificar verdades. Mas a tentativa é absurda em si mesma. Podemos ver isso melhor se considerarmos a forma mais humilde e mais desesperadora em que poderia ser feita. O naturalista talvez dissesse: bem, talvez não possamos ver exatamente ainda não como a seleção natural transformaria o comportamento mental subracional em inferências que alcancem a verdade, mas temos certeza de que foi isso de fato que aconteceu, pois a seleção natural tende a preservar e aumentar o comportamento útil. Descobrimos também que nossos hábitos dedutivos são, na verdade, úteis, e sendo úteis, devem alcançar a verdade. Veja, porém, o que estamos fazendo. A própria inferência está sendo julgada, isso é, o naturalista descreveu aquilo que julgávamos ser as nossas deduções, o que sugere não serem percepções reais de forma alguma. Tanto nós como ele queremos ser tranquilizados, e essa afirmação revela ser mais uma inferência. Se é útil, então é verdadeiro. Como se essa inferência não estivesse sob a mesma suspeita que as demais, uma vez que aceitamos sua representação evolutiva. Se o valor de nosso raciocínio está sendo posto em dúvida, não se pode estabelecê-lo através da razão. Se, como disse acima, uma prova de que não existem provas é tolice, também é o de provar que existem provas. A razão é nosso ponto de partida. Não pode haver questão, seja de atacá-la ou defendê-la. Se ao tratá-la como um simples fenômeno você se coloca fora dela, não existem então meios de entrar novamente, exceto ao assumirmos uma verdade, sem que ela seja provada. Resta ainda uma posição mais humilde. Você pode, se quiser, desistir de qualquer direito sobre a verdade, dizendo simplesmente: nossa maneira de pensar é útil. Sem acrescentar nem mesmo baixinho e, portanto, verdadeira. Ela nos capacita a endireitar um osso, construir uma ponte, fazer um foguete espacial, e isso basta. As velhas e elevadas pretensões à razão devem ser postas de lado. Trata-se de um comportamento desenvolvido inteiramente com um auxílio à prática. Esse o motivo pelo qual, quando fazemos uso dele simplesmente na prática, nos damos perfeitamente bem.
Mas quando partimos para a especulação e tentamos obter uma visão geral da realidade, acabamos por nos envolver nas disputas infindáveis, inúteis e provavelmente apenas verbais do filósofo. Seremos mais humildes daqui por diante. Adeus a tudo isso. Nada mais de teologia, ontologia e metafísica. Mas, então, igualmente, nada mais de naturalismo, desde que esse, com certeza, não passa de um dos principais espécimes dessa violenta especulação, descoberta a partir da prática e ultrapassando a experiência que está sendo agora condenada. A natureza não é um objeto que possa ser apresentado, seja aos seus sentidos ou à imaginação. Ela só pode ser alcançada pela mais remota inferência, ou nem sequer alcançada, mas apenas abordada. E a esperada, a suposta unificação em um único sistema interligado de todas as coisas inferidas de nosso experimento científico. E, além disso, o naturalista, não satisfeito com essa afirmação, vai para a asserção negativa radical. Não existe nada exceto isso. Uma afirmação, com certeza, tão distante da prática, experiência e qualquer verificação concebíveis, como jamais foi feita desde que os homens começaram a fazer uso da razão especulativa. Entretanto, no presente ponto de vista, o primeiro passo para tal uso foi um absurdo, uma perversão, uma faculdade simplesmente prática e a fonte de todas as quimeras. Nesses termos, a posição teísta deve ser uma quimera, quase tão absurdamente quanto as dos naturalistas. Mas o teísta não precisa admitir esses termos e não o faz. Ele não está preso à ideia de que a razão é um desenvolvimento comparativamente recente, modelado por processos de seleção que só podem selecionar os que foram biologicamente úteis. Para ele, a razão de Deus, é mais velha que a natureza, e dela deriva a ordem da mesma, que é a única coisa que nos capacita a conhecê-la. Para ele, a mente humana, no ato de conhecimento, é iluminada pela razão divina, sendo assim liberta, na medida necessária do imenso versículo da causalidade não racional, livre deste para ser determinado pela verdade conhecida e os processos preliminares dentro da natureza, que levaram a essa limitação, se houver algum, fora designados para tanto. Chamar o ato de conhecimento, o ato não o de lembrar, que foi assim no passado, mas de ver, que deve ser sempre assim, e em qualquer mundo possível, chamar esse ato de supranatural é violentar nosso uso linguístico comum. Naturalmente, não significamos com isso que sejamos fantasmagóricos, ou sensacionais, ou mesmo em qualquer sentido religioso e espiritual. Queremos dizer apenas que não se ajusta, que tal ato, para ser o que alega ser, e, se não for, toda a nossa linha de pensamento será suspeita. Não pode coexistir simplesmente da manifestação num dado lugar e tempo nesse sistema de eventos total, e quase sempre descuidado, que designamos como natureza. É preciso que se desligue suficientemente desse mecanismo encadeado, universal, para ser determinado por aquilo que conhece. É importante, nesse ponto, certificar-se de que, no caso de ocorrerem fantasias vagamente espaciais, e em muitas mentes elas certamente ocorrerão, estas não devem ser do tipo errado. É melhor que não consideremos nossos atos racionais como algo acima, por trás ou além da natureza, mas, pelo contrário, deste lado da natureza.
Se tiver de pensar em termos espaciais, faça com que as imagens fiquem entre nós e ela. A ideia de fazermos da natureza é sempre alcançada por meio de inferências. O raciocínio é dado antes da natureza e é dele que depende nosso conceito da mesma. Nossos atos dedutivos antecedem nossa imagem da natureza, quase como o telefone antecede a voz amiga que ouvimos através dele. Quando tentamos enquadrar esses atos na ideia de natureza, fracassamos. O item que colocamos no quadro como rótulo, razão, sempre acaba sendo, de algum modo, diferente da razão que possuímos e exercemos enquanto a colocamos nele. A descrição do pensamento como um fenômeno evolutivo sempre faz exceção tácita a favor do conhecimento que devemos no momento, pois um deles, como qualquer outro feito especial, só pode revelar em determinados momentos e determinadas consciências o funcionamento geral e, em sua maior parte não racional, de todo o sistema interligado. O outro, nosso ato presente, afirma e deve afirmar ser um ato de percepção, um conhecimento suficientemente livre da causalidade não racional para ser determinado positivamente apenas pela verdade que conhece. Mas o pensamento imaginário que colocamos no quadro depende, pois, da toda a nossa ideia sobre a natureza, que é condicional dos pensamentos que estão na verdade, tendo e não vice-versa. Essa é a realidade principal, sobre a qual repousa a atribuição de realidade e qualquer outra coisa. Se não se ajustar à natureza, nada podemos fazer. Não iremos, com certeza, por causa disso, desistir dela. Se agirmos assim, estaríamos desistindo da natureza.